Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite, meu amigo do Instagram, meu amigo do Facebook, meu irmão em Cristo. Domingo, pontualmente 20 horas, 8 horas da noite. Estamos aqui, meus queridos amigos, estamos aqui, meus queridos irmãos, em mais uma transmissão, em mais uma vez que Deus nos dá graça, nos dá oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, falando um pouquinho do Evangelho de Cristo. E é isso, meus irmãos, nessa noite agradável aqui, de temperatura agradável, pelo menos na minha cidade, aqui em Xangri-Lá, está agradável, uma neblina bem forte. Mas é isso aí, meus irmãos. Estamos aqui hoje no nosso 46º encontro, 46ª oportunidade que Deus nos dá aí, meus irmãos. Então vou cumprimentando os amigos e amigas, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma transmissão simultânea para o Instagram e para o Facebook. Lembrando sempre os amigos, aí antes de entrar mesmo no Evangelho, na Palavra de Deus, lembrando que os amigos quiserem assistir ao vivo e compartilhar com algumas outras pessoas que acharem interessante, ou outros grupos nas redes sociais, sintam-se à vontade. Aquelas pessoas que assistirem ao vivo, quiserem participar com alguma mensagem, concordando, discordando ou acrescentando alguma coisa aqui na live, também seja muito bem-vindo. Eu respondo normalmente todas as mensagens, é claro, se possível. Lembrando aos meus queridos amigos, após a transmissão, o vídeo fica na íntegra, sem edições, tanto no meu perfil no Facebook, como no IGTV, no meu perfil no Instagram. Após a transmissão, esse vídeo também vai para o YouTube, no canal chamado O Evangelho Segundo o Evangelho. É só procurar pelo título, lá tem todas as lives que eu fiz até hoje. Então tem diversas maneiras aí, meu amigo e minha amiga, se você quiser, se você tiver a oportunidade de assistir aí. Lembrando sempre, meus queridos amigos, eu sempre enfatizo, eu sempre repito isso, eu não estou aqui como um pregador, eu não me considero um pregador do Evangelho, sempre afirmo que isso é um pouco, eu acho essa palavra um pouco pretensiosa. Eu sou apenas alguém que quer falar, do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Então, é isso que eu gosto, é isso que eu tenho vontade. Eu sempre me digo aos irmãos, aos amigos, eu recebi uma graça, Cristo me enxergou, mesmo eu sendo tão miserável e tão pecador, e eu estou tentando levar essa graça a outras pessoas, falando humildemente do que Cristo pode fazer na minha vida e pode fazer na sua, de quão importante, de quão é maravilhosa a sua palavra, de quão é maravilhoso o seu Evangelho. Então, meus irmãos, cumprimentando a todos mais uma vez, que a graça de Deus, que a paz, o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Então, meus queridos, antes de eu começar propriamente dito, um amigo meu aí me perguntou essa semana se eu lia um texto aqui na frente, tipo um telepronto, como as TVs usam, ou se eu decorava tudo. Nenhuma coisa nem outras, meus irmãos. Então, só para esclarecer, eu tenho apenas separado o livro que eu vou ler. Agora estou fazendo devocionais, né? Então tem na minha frente aqui todo o capítulo que eu vou ler, e os comentários, os assuntos, aquelas coisas que no texto que me chamam a atenção, eu comento na hora, e não tem nada decorado, não tem nada pré-estipulado, nada, meus irmãos. Eu apenas humildemente, antes de começar, eu peço uma oração humildemente a Deus e peço a orientação do Espírito Santo para que eu fale aqui, não seja diferente da verdade da palavra, para o que eu fale não seja diferente do Evangelho, que o que eu fale agregue na vida das pessoas
uma pessoa durante alguma vez, se eu alguma coisa falei aqui, ela se sentiu tocada, ela agregou uma coisa na sua vida, para mim eu já estou muito feliz. Então é isso, só para esclarecer, eu não tenho nada decorado, eu não uso textos prontos, nada disso. Então, meus queridos, vamos lá, então, entrando propriamente na leitura de hoje. Aos amigos que já sabem, eu estou ao longo dos últimos tempos aí fazendo devocional, todo o livro de Atos até agora. Hoje nós vamos no capítulo 9, tá? Eu pretendo fazer todo o livro, não sei se direto, se ininterruptamente, talvez eu pare para fazer outro assunto, mas pretendo fazer todo o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje já então vamos terminar o capítulo 9 e entrar na quarta-feira já no capítulo 10. Então, meus queridos, o que nós falamos no capítulo anterior, primeira parte do capítulo 9, né, é a maravilhosa, a milagrosa, uma das histórias mais fantásticas que a Bíblia pode nos oferecer, que é a conversão de Paulo. O que era Paulo antes de ser Paulo, ou seja, ele era Saulo, perseguidor feroz dos cristãos, perseguidor feroz da igreja de Cristo, e veio a se tornar Paulo, o maior evangelista que se conhece do Novo Testamento, da igreja de Cristo. Então, vimos isso no capítulo anterior. Então, paramos no versículo 31, então, meus irmãos, da história de Paulo, e entraremos hoje, começaremos no versículo 32. Lembrando hoje, então, 46ª live, meus irmãos, 46 encontros, já estamos aproximando dos 50 encontros, do 50º encontro. Oh, que Deus é bom, Deus nos tem dado graça. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Assim, pois, as igrejas, falaremos dessa palavrinha, em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aqui então vamos lá para a primeira pausa, meus queridos, e como eu posso dizer, é realmente uma pausa obrigatória, vamos dizer assim. Vamos ver aqui o que diz o versículo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia. Então, meus irmãos, já falei aqui em 2 ou 3 transmissões, se não me engano, anteriormente, conceito de igrejas. Nós precisamos parar e conceituar o que é igreja de Cristo, meus irmãos. Primeira verdade que nós temos que estabelecer é uma questão até nem diria que de fé, é uma questão de raciocínio lógico. É claro que tem fé no meio, porque o evangelho envolve fé. Mas olha só, meus irmãos, se o Cristo é um, se o Messias é um, se o Salvador é um, se o Cordeiro de Deus é um, se o nosso advogado, nosso intercessor junto a Deus Pai Todo-Poderoso é um, se a sua palavra é uma, se o seu evangelho é um, como explicar na realidade atual inúmeras igrejas, com I minúsculo, igrejas entre aspas, como explicar inúmeras denominações, dezenas, centenas, talvez até pelo mundo chega a 1 milhar ou mais. Como explicar? Como explicar que o evangelho é um só e as denominações são muitas? E o pior, meus queridos, o pior, como explicar que a Bíblia é uma só, que a palavra de Deus é uma só, que o evangelho de Cristo é uma só, e essas denominações que são muitas, elas pregam coisas diferentes. Isso é o mais triste ainda, meus irmãos. Como explicar? Então aqui nós precisamos parar, nós precisamos respirar, nós precisamos olhar a palavra de Deus e termos discernimento. O que é a igreja de Cristo? Aqui no versículo 32 está dizendo: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.
Então, meus irmãos, igreja de Cristo, se o Cristo é um, o seu evangelho é um, a igreja de Cristo é uma, meu irmão, é única, só tem uma igreja de Cristo. Paulo nos fala muito disso, meus irmãos, do corpo, nós somos membros do corpo, ao qual o Cristo é a própria cabeça. Então o corpo é um só. Como então explicar esse número gigante de denominações pregando doutrinas diferentes? É simples, meus queridos. Isso são criações do homem, as denominações são criações humanas, elas estão sujeitas a todos os erros, a todo tipo de erro, a todo tipo de falsa doutrina que o homem criou ao longo do tempo, meus irmãos. Eu só estou falando aqui de denominações que se auto-intitulam cristãs, nem estou falando de outros credos, tá? Mas é isso que explica, meus irmãos. Então o homem, ao longo do tempo, ele criou as suas denominações conforme seus interesses, conforme o poder, conforme o interesse de poder, o interesse do dinheiro, o interesse de sua vaidade. É isso, meus queridos. Então nós precisamos ter esse conceito. Eu já comentei aqui em outras transmissões, mas vou dar uma pequena repetida. Durante a pandemia se viu muitas pessoas colocando em redes sociais ou até falando pessoalmente para nós: e agora os templos estão fechados, o que será de nós? Satanás conseguiu fechar os templos. Meus queridos, igreja de Deus é você que está aí do outro lado, meu querido. Nós somos a igreja de Cristo. Então nós temos que ter aí esse conceito, essa definição, meu irmão. Então, em qualquer lugar do mundo onde tenha 1, 2 ou 3 que falem de Cristo, ali está a igreja de Cristo. Eu estou nesse momento falando do evangelho de Cristo, eu estou sendo a igreja de Cristo. Você que talvez estiver aí do outro lado assistindo, ou que vai assistir daqui a pouco mais, você é a igreja de Cristo, meus irmãos. Nós somos, a igreja de Cristo são pessoas. A igreja de Cristo são pessoas. O próprio Senhor nos deixou claro, nós fizemos parte do corpo de Cristo, o qual o próprio Cristo é a cabeça. Então, meus queridos, só tem uma maneira de explicar, como eu falei antes, as inúmeras denominações aí pregando coisas diferentes, coisas absurdas. Elas são criações do homem, sujeitas a toda perversão, sujeitas a toda maldade, a toda ignorância, a toda hipocrisia que nós, seres humanos, temos. Isso é importante nós definirmos, meus irmãos. Ainda sobre esse tema, eu peço, sempre falei isso, onde na palavra de Deus, um versículo sequer, meus irmãos, um versículo sequer do Novo Testamento, do livro de Apocalipse, das epístolas, das epístolas paulinas, um versículo só indicando, nos falando que devêssemos construir templos. Então as pessoas, o conceito que a maioria das pessoas ainda tem, infelizmente, é que a igreja é aquele templo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, o templo que você acha que é a igreja é prédio, é tijolo, é barro, foi o homem que construiu, botou uma placa na frente, quando o Senhor Jesus nos deixou claro que só o seu nome é que importa. Não existe outro nome, nenhum outro nome é dado entre os homens, como diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, templos não é a igreja de Cristo. Templos são construções humanas do homem, sujeitas a todos os seus interesses. Então, meus queridos, isso tem que ficar bem claro. A igreja de Cristo é composta por pessoas. Ok, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos para o versículo 33. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. Falaremos daqui a pouquinho mais sobre santos, meus queridos.
Versículo 34, e achou ali também certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Olha aqui, meus queridos, Jesus Cristo te dá saúde. Neste caso do versículo, era um paralítico que estava há 8 anos em uma cama, meus irmãos. Então, a saúde para aquele paralítico era justamente deixar de ser paralítico. E milagrosamente, Pedro disse essa frase, e disse-lhe Pedro, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas logo se levantou e milagrosamente, por ação do Espírito Santo, por ação sobrenatural, deixou de ser paralítico. Mas, meus queridos, eu quero chamar a atenção aqui, Jesus Cristo te dá saúde, a essa frase do versículo 35 de Atos 9. Jesus Cristo nos dá saúde. Vamos trazer para o nosso tempo, meus queridos. Ah, mas então eu não preciso mais ir a hospitais, eu não preciso tomar os remédios. Não. Se você tem algum problema de saúde, ou algum amigo, algum familiar, é claro que nós vamos orar a Deus, vamos dobrar nossos joelhos, vamos pedir por saúde, vamos tomar os medicamentos, vamos aos médicos. Mas a saúde que eu quero me referir é um pouquinho mais ampla, meus queridos amigos. É a saúde da alma, meus irmãos. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas, esse dia até coloquei numa rede social, o ser humano ele planeja o que vai fazer no próximo fim de semana, ele planeja o que vai fazer nos 2, 3 fins de semana subsequentes, ele planeja o que vai fazer nas férias, nas próximas férias escolares, mas o ser humano não planeja onde pretende passar a eternidade. Incrivelmente nós somos assim, meus queridos. Então, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá a saúde aquela que nunca se vai, que é a salvação eterna da sua alma, que é poder desfrutar o futuro com Ele, meus queridos. É isso que eu quero chamar a atenção. A saúde que o Cristo me dá é justamente essa, a saúde da minha alma, a saúde do meu espírito. Essa é a saúde que eu quero, que eu sonho, que nós sonhamos, meus irmãos. Jesus Cristo é a água da vida, como diz a palavra. Então, a nossa saúde que eu estou tentando chamar a atenção aqui é a saúde eterna, é a saúde de passar com Cristo a eternidade na sua companhia. Então, meus irmãos, nós todos, impreterivelmente, por mais que tenhamos saúde, por mais que Deus nos dê a graça da saúde, em algum momento nós vamos partir desse mundo, nosso corpo vai desfalecer, mas e aí? O que adiantou eu ter muita saúde corporal, muita saúde nesse mundo, se a minha alma está doente, se a minha alma está longe de Cristo, meus queridos? Então, essa é uma das mensagens do Evangelho. Vamos trazer a nossa alma, vamos trazer o nosso espírito para próximo de Cristo. Ele nos dá saúde. Versículo 36, meus queridos, continuando. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então aqui muitas pessoas viram aquele milagre que Pedro fez, de um paralítico que estava há 8 anos numa cama se recuperar, e se converteram ao Senhor. Lembra lá, meus queridos, daquele primeiro assunto que eu falei, da igreja, do que era a igreja? Aqui o versículo 35 nos corrobora. Jesus Cristo te dá saúde, versículo 36, aliás. E muitos se converteram ao Senhor. Aqui, meus irmãos, olha, eles se converteram a Cristo. Conversão a Cristo é uma coisa, conversão a uma igreja com I minúsculo, a um templo, a uma doutrina, a um pastor terreno, isso é outra coisa.
não relata que se converteram a denominação A, a denominação B, a igreja X, a igreja Y, a igreja Z. Se converteram a Cristo. A verdadeira conversão, aquela que é acompanhada do Espírito Santo, sempre é Jesus e nada mais. Só o Cristo e nada mais. Onde tiver que se converter a Cristo e qualquer outra coisa, não é o evangelho do próprio Cristo. Ok, meus queridos? Versículo 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas no que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levada, a depositaram num quarto alto. Versículo 39. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe para que se não demorassem em vir ter com eles. Versículo 40. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera para quando estiver com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Olha aqui, meus queridos. Pôs-se de joelhos e orou. Então, vou continuar o versículo em seguida. Pedro era o líder dos apóstolos, dos 12, ele tinha uma liderança, ele tinha uma ascensão natural, e ele tinha muito revestimento de poder dado pelo Espírito Santo, dado pelo Senhor Jesus. Mas o que faz Pedro ao ver uma pessoa morta, da qual ele ressuscitaria logo em seguida, ele não chegou com grandeza, com orgulho, com soberba, nada disso. Ele primeiro orou. O que é orar nesse caso? Ele rogou pelo Senhor Jesus, rogou pelo Espírito Santo, talvez pedindo orientação para o que deveria fazer, se aquela pessoa já era a hora mesmo, ou se para engrandecer o nome de Deus, o nome de Jesus, ela devia ser ressuscitada. Ele primeiro pôs-se de joelhos e orou, e depois, meus queridos, ele foi fazer a ação que deveria ser feita. Então aqui também é isso, meus irmãos. Nós oramos, nós fizemos qualquer coisa, nós temos que ter essa humildade, meus irmãos. Pôr os nossos joelhos no chão, orarmos e pedirmos discernimento ao Espírito Santo. Nós por nós mesmos, às vezes o ser humano não tem essa capacidade, esse discernimento nos tratos da coisa de Deus. Então, oremos, pedimos orientação do Espírito Santo para que nos oriente o que devemos fazer, o que devemos falar, a quem devemos falar, quando devemos falar. Foi o que Pedro fez. Então, repetindo o versículo 41, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então aqui, meus irmãos, o milagre da ressurreição corporal naquele momento ali. Tabita estava morta. Então Pedro olhou para ela, revestido do poder do Espírito Santo, disse: levanta-te. Então ela levantou-se, sentou-se na cama. Então, meus irmãos, a igreja no início, já falei em outras oportunidades, a igreja primitiva, o início através dos apóstolos, dos primeiros discípulos, que eram discípulos dos apóstolos, ela era revestida de um poder espiritual muito milagroso, muito sobrenatural, porque era necessário que a igreja se mostrasse, era necessário que Cristo no início, bem no início,
se mostrasse ao mundo, e o Espírito Santo capacitava certas pessoas, certos discípulos, os próprios apóstolos, a operarem esse milagre, meus irmãos. Então, só que contudo, meus irmãos, a gente tem que ter um certo discernimento hoje como é que é a Igreja de Cristo. Claro que algum milagre pode acontecer, mas não nessa proporção, não dessa maneira, porque hoje a Igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele é conhecido em todo o mundo. Só não conhece o Evangelho aquele que não quer, aquele que não acredita, o descrente, o ímpio. O Evangelho de Jesus Cristo está aí, em todo lugar. Nós temos oportunidade de assisti-lo, nós temos oportunidade de conhecê-lo, nós temos oportunidade de nos entregarmos. Cuidado com os lugares milagreiros, cuidado onde as pessoas dizem que vai haver milagres e milagres. Milagres existem, mas nós temos que ter muito discernimento, sermos muito comedidos ao analisarmos isso. Esse tipo de milagre, de ressurreição, esse milagre de muita coisa sobrenatural foi só no início. Foi só no início, meus queridos, porque a igreja precisava ser mostrada realmente. Então, por isso, no início, há vários relatos de ressurreição, de cura de leprosos, de paralíticos. Era necessário que assim fosse, meus irmãos, para a igreja de Cristo crescer em qualidade, em velocidade. Então, versículo 42, aliás, e ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Aqui, meus irmãos, já estamos terminando quase o capítulo aqui, o penúltimo capítulo, antepenúltimo. Vamos prestar atenção. E ele, Pedro, dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Aqui, meus queridos, também, eu botei até no título, né, os santos, os milagres. Meus queridos, eu já falei aqui, acho que em 2 transmissões também, o conceito de santos. Vimos lá no versículo 3 ou 4, se eu não me engano, santos e aqui novamente. Quer dizer então que Pedro estava rodeado de santos e os chamou. Sim, estava rodeado de santos. Mas vamos conceituar, vamos ver o que é santos. E muitas vezes no Novo Testamento os apóstolos falam de santos, Paulo fala nas suas epístolas em santos. Primeira coisa, o sentido da palavra, o sentido literal da palavra santo é separado. Santo, separado. Separado. Algo separado, alguém separado. Então, meus queridos, não confunda com o santinho lá da igreja romana, aquela imagem de barro lá. Tá? Não confunda com santos de outras denominações, de candomblé, de outras coisas. Não confunda também aquela pessoa que meio se acha assim, sabe? E no meio denominacional existe muito isso, no sistema religioso, o famosinho paletó e gravata, sapatinho bonito, calça, Bíblia debaixo do braço, que acha que não peca, que acha que é melhor que outros, que acha que vai salvar-se por méritos próprios, que o resto do mundo está errado, ele está certo. Isso não é o conceito de santo. Não, meus queridos. Santo é aquele a qual o próprio Senhor Jesus chamou, para ser separado. É o testemunho de Cristo na terra. Esse é o santos. É aquele que se separou, santos, separado, se separou do mundo para Cristo. Mas não quer dizer que a sua vida seja perfeita, não quer dizer que ele não vá pecar mais, não quer dizer que ele seja dotado de boas ações, que não erre. Não, meus queridos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Mesmo os santos, mesmo os separados, pecam, erram, porque são humanos. Eu me considero um santo porque fui separado por Cristo. Você que está aí do outro lado, meu querido amigo do Instagram, do Facebook, do YouTube,
Se você se sente chamado por Cristo, pelo seu evangelho, você também é um santo, porque nós fomos separados. Não somos melhor do que os outros, apenas separados por Cristo. Vamos entrar na glória de Cristo quando partimos aqui? Sim, pela fé nós cremos, mas nós somos santos e separados porque Cristo nos separou. E não foi por nossos próprios méritos que chegaremos, não é pelos nossos próprios méritos que chegaremos a Cristo, meus irmãos, mas pela sua obra consumada. Já falei muitas vezes aqui, meus irmãos, aquele que atribui a si mesmo méritos para a salvação, méritos para estar com Cristo, está negando o próprio evangelho de Cristo, está negando a ação consumada de Cristo na cruz. Então, por isso que nós somos santos, separados por Cristo para serem o testemunho dele na terra. Isso é importante, meus irmãos. 8h31. Versículo 43, penúltimo versículo então, da parte 2 do capítulo 9 de Atos. E foi isso notória por toda Jope, que era aquela cidade. E muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Aqui lemos também no versículo anterior, e muitos naqueles dias creram no Senhor. Então, volto a dizer, meus amigos, aquele que crê, aquele que verdadeiramente se converte ao Evangelho, aquele que abre o seu coração, aquele que recebe o Espírito Santo, que é o selo do Senhor Jesus para os santos, ele crê somente no nome de Cristo. Ele não precisa crer em mais nada, meus queridos, nada mais. Ele não precisa crer no pastor, no padre, no bispo, na obra. Ele não precisa crer no templo, ele não precisa crer que vai se salvar por os méritos próprios. Ele não precisa crer que tem que dar o dízimo, que tem que usar uma roupinha bonita. Aquela irmã não precisa crer que não pode mais usar maquiagem, brinco, não pode olhar mais televisão, seja que for. Aquele que crê verdadeiramente sabe que da sua ruína, sabe do seu pecado e crê somente no nome do Senhor Jesus. Aqui está dizendo, e foi isso notório a toda a Jope. E muitos creram no Senhor. É simples, é Cristo e nada mais. Eu creio. Em que você crê? Eu creio em Cristo. E no que mais? Parou aí, meu irmão. Não tem mais nada para crer. Não tem mais nenhuma necessidade. Não é nós que nos salvamos por nós mesmos. Eu não preciso crer no homem. Eu não preciso crer nem em mim mesmo, meus irmãos. Porque se eu for crer em mim mesmo, eu estou fadado ao insucesso. Eu estou fadado à perdição. Somente pela graça, pela misericórdia de Deus é que eu posso alcançar a salvação, mas não por mim mesmo. Eu tenho que crer em Cristo. Eu tenho que crer em Cristo e tão somente em Cristo, meus irmãos. Isso é a base do Evangelho da graça do Senhor, é a base do único Evangelho, meus irmãos. Crer em Cristo. Tão somente em Cristo, na sua palavra e no seu evangelho. Os homens, aquele que crê em si mesmo, está invariavelmente, impreterivelmente fadado a estar longe da salvação. Versículo 44, e muitos dias ficou em Jope com um certo Simão curtidor. Então, meus queridos, dentro daquilo que eu planejei aí, uma live de aproximadamente 30 minutos, exatamente hoje vamos cumprir o horário aí, terminando o capítulo 9, a segunda parte do capítulo 9. Então, meus queridos, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, estaremos talvez iniciando o capítulo 10, ou talvez eu tenha outro tema aí que seja um pouco de relevância, um pouco de urgência. Eu colocarei também na live, mas eu sempre aviso bem antes, ali 1 ou 2 dias antes, já estou colocando posts anunciando o assunto da live. Então, meus queridos, assim, muito obrigado, assim, agradeço de coração a todos que assistiram, todos que vão assistir posteriormente. Lembrando, a live fica no meu perfil no Facebook, fica no meu perfil no Instagram, daqui a pouquinho estará no YouTube também.
Então, se você estiver lá, quiser assistir, se quiser compartilhar com seus amigos, agradeço de coração. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha amiga, meu amigo em Cristo. Muito obrigado a todos que assistiram. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Até mais, boa noite, Deus abençoe o domingo de todos.